Bom, pessoal, com as amostras coletadas agora, a gente vai começar a preparar o envio. E esse preparo do envio é tão crítico quanto a coleta, porque se a gente não observar alguns pontos importantes, todo o trabalho vai ser perdido. Vamos falar um pouquinho agora sobre como fazer, depois que eu terminei o trabalho de coleta das vacas e do tanque, como que eu faço para despachar isso para a clínica do leite. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora do preenchimento da ficha de campo. E ela é fundamental porque senão a gente não vai saber quais são as análises a realizar e qual o relatório que você quer. Ela tem alguns passos. O primeiro deles é o passo relacionado à identificação da fazenda, onde você vai escrever o nome, o proprietário, a data da coleta das amostras. Isso é muito importante porque a gente se guia por essa data e eventualmente isso pode nos fazer descartar as amostras, então é crítico que você coloque a real coleta das amostras. Qual pacote você deseja realizar, qual a amostra do tanque tem e se tiver amostra de PCR e prenhez, como que a gente faz para identificar. Bom, relacionado aos pacotes, vocês vão ter 5 opções para que se faça o X aqui nessa coluna para qual pacote você deseja. Um pacote nada mais é de qual análise a gente vai realizar e qual relatório você vai ter. Nesse caso, os pacotes eles são incrementais, ou seja, no pacote de controle leiteiro já está incluso o pacote mastite. No de nutrição já está incluso mastite, controle leiteiro e assim por diante, sendo o pacote mais completo aí no caso o de transição. Se a gente selecionar o pacote de mastite, vocês vão ter acesso a esse conteúdo de relatórios, que juntamente com os dados zootécnicos dos animais, por meio do Power BI, vocês vão conseguir entender e olhar cada um dos relatórios e realmente auxiliar aí a sua fazenda a entender o problema de mastite. Então são relatórios dinâmicos, todos aí já com tecnologia para ser olhado no Power BI, e vocês vão ter relatórios como esse, que junto com os dados zootécnicos vão conseguir analisar, por exemplo, aqui qual que é a dinâmica da infecção do rebanho. Esse é o pacote de mastite. No pacote controle leiteiro, você tem todos os relatórios do pacote anterior e os relatórios relacionados a controle leiteiro. A mesma coisa acontece no nutrição avançada. Só que aqui, além das análises de gordura, proteína, que foram disponibilizadas no controle leiteiro, você também tem a análise do nitrogênio ureico para avaliar aí a questão nutricional do seu rebanho. E cada um dos relatórios incrementa ao outro. Por exemplo, no pacote de nutrição avançada, vocês têm a análise de perfil de ácido graxo, que vai aferir a saúde do rumen da vaca e essa parte nutricional junto com um profissional que auxilia vocês. E por último, aí no caso, tem o pacote que é o pacote mais completo, que é o de transição, que além das análises de nutrição avançada com perfil de ácido graxo, vocês vão ter a análise de beta-hidroxibutirato para avaliar a cetose, principalmente nas vacas que estão com 5 a 45 dias. Então, esse aqui é o pacote mais completo e é a necessidade de se encaminhar também os dados zootécnicos para ter relatórios como esse aí que vocês estão vendo na tela, por exemplo. Bom, então uma vez com a ficha de campo preenchida, uma vez com o pacote selecionado, a gente precisa agora definir qual amostra que a gente vai ver e vai solicitar a análise de PCR ou prenhez. Para isso, eu vou focar novamente aqui nos frascos de coleta. Bom, com a lista de vacas em mãos, agora eu tenho 2 etiquetinhas que foram junto para vocês. A etiquetinha do PCR e a etiquetinha do PCheck para verificar se a vaca está prenha. E a forma de eu identificar, eu seleciono da minha lista de coleta qual é a vaca e digamos que seja a vaca da amostra número 1 que eu quero fazer a análise de prenhez. Eu destaco a etiquetinha e eu colo na tampa. Com isso, na hora que chegar na clínica do leite, eu vou saber precisamente qual a amostra que eu desejo fazer a análise, que você deseja fazer a análise de prenhez. A mesma coisa para PCR. Então, digamos que eu queira fazer PCR de 2 vacas e do tanque. Eu colo aqui na vaca 3, colo aqui na vaca 22 e eu destaco mais uma etiquetinha e coloco ela na minha amostra do tanque. Então,
Nesse nosso exemplo aqui, vai ser feita a análise de prenhez da vaca 1, análise de PCR da vaca 3, da vaca 22 e da análise do tanque. E a forma de se colocar isso é por meio dessas etiquetas. Ah, Augusto, eu quero fazer mais amostras do que tem etiqueta. Utilize essas canetas marca-texto para identificar na amostra o que você quer. Por exemplo, escrevendo PCR. Mas vamos dar preferência para as etiquetas aí para identificar essas amostras. E daí, os valores e também tudo isso você consulta aqui na ficha. Está sendo descrito aqui o valor de cada uma dessas análises. Bom, pessoal, ficha de campo preenchida, amostras coletadas, vamos preparar para encaminhar as amostras. O primeiro passo é garantir que todas as amostras tiveram o seu conservante dissolvido. E para isso, eu vou pegar a caixa que contém todas as amostras coletadas e desde que os frascos foram corretamente fechados, eu vou tombar as caixas todas assim, ó, nesse movimento que eu estou fazendo. Por quê? Você fazendo esse movimento com a caixa depois da coleta, você garante que o leite de todas as amostras seja novamente tombado e que o conservante seja dissolvido. Então, esse passo é muito importante. Uma vez a caixa tombada, lacrada com uma fita, vamos agora despachar essas amostras para a clínica do leite. Para isso, eu vou precisar de novo do meu celular, porque a gente está aqui preparando uma questão que você informa para a clínica, por meio de um QR Code que está na caixa, qual é a sua data de envio. Vamos usar o celular para isso aí novamente. No momento que eu deixar a caixa no ponto de apoio, o primeiro passo agora é informar para a clínica do leite. Eu vou usar este QR Code com a câmera do meu celular. Apontando para ele, ele vai abrir o formulário que eu vou preencher para que eu informe para a clínica que eu estou deixando a caixa no referido ponto. O primeiro passo é autorizar aqui o formulário, né, concordando com a resposta, e ele está pedindo para ler um QR Code que está na etiqueta da caixa para identificar o meu código do cliente. E eu preciso permitir isso, autorizar o meu celular. Clicando nesse botão, ele vai permitir que eu abra um QR Code que para ler essa etiqueta laranja, onde tem o meu código do cliente. Então, se eu apontar o celular para aquele QR Code ali, ele vai captar qual que é o seu código do cliente aqui na clínica do leite automaticamente. Clicando em próximo, eu vou informar qual que é o ponto de apoio que eu deixei. Eu vou dar um exemplo aqui do estado de Goiás, da unidade de Bela Vista. E a próxima pergunta é quantas caixas que eu estou deixando. Cada uma dessas é uma caixa, então eu vou responder com o número 1. Clico em próximo, ele pergunta qual é a data da coleta das amostras lá na ordenha. Então eu vou selecionar que eu coletei na data de ontem, por exemplo, próximo, pronto. Agora a gente já sabe que vocês deixaram essa casca naquele referido ponto. Bom, pessoal, esse passo a passo que eu fiz pelo celular, ele é específico para quem for encaminhar as amostras por algum ponto de apoio, que é aquela lista que a gente viu logo no início, que são as casas agropecuárias, cooperativas, laticínios, para que a sua amostra venha pelo nosso serviço de transporte do Clínica Log. Caso for encaminhar pelo correio, não há necessidade de responder esse formulário. E com isso, a gente garante que a amostra dissolveu o seu conservante, a caixa foi corretamente fechada, lacrada e está apto para que a gente encaminhe as amostras. A gente precisa também ter cuidado para encaminhar as amostras de contagem bacteriana do tanque ou resíduo de inibidores, porque essas precisam sim da refrigeração. Nesse caso, é com auxílio de um isopor, com aqueles termogéis ou gelo reciclável, bem congelados. Você coloca pelo menos 3 a 4 gelos por isopor e encaminhar elas sempre no início da semana, para que chegue na clínica na mesma semana nas condições adequadas, que é de 1 a 10 graus. Amostras acima de 10 graus não serão analisadas.